Olá, meninos, retomando aqui o nosso conteúdo de filosofia hoje, dando aqui a última explicação sobre estoicos, céticos e vida virtuosa, que é aquilo que a gente já vinha trabalhando. Razão universal e destino humano. Vamos lá. A escola estoica foi fundada em Atenas no fim do século IV a.C., por esse cidadão aqui, Zenão de Cítio. Anos depois, o nome dessa escola é uma referência à palavra grega stode, que significa pórtico. Isso porque esse cara, o Zenão, ele expunha as ideias dele embaixo de um pórtico, porque como ele não era cidadão grego, não podia entrar dentro da cidade. Para os estoicos, uma razão divina ou logos seria o princípio de tudo, o que existe e estaria presente em todas as coisas. Seguindo esse pensamento, a existência e os acontecimentos fariam parte dessa ordem divina e racional, porque eles acreditavam numa ordem divina e, consequentemente, a existência fazia parte dessa ordem. Quer dizer, tudo deveria ser exatamente como é, porque o universo é perfeito. Assim, cada fato, isoladamente, poderia ser considerado bom ou ruim. A erupção de um vulcão, por exemplo, o nascimento do Sol, a guerra ou a paz, a morte, o nascimento de uma pessoa, todas essas coisas faziam parte de uma vontade superior, certo? E eles acreditavam nisso. De acordo com essa filosofia, o ser humano deveria perceber que o seu destino é uma parte da perfeição de Deus. Então, por mais que você sofra, na ideia deles, no pensamento deles, por mais que você sofra, por mais que seja ruim, tudo aquilo faz parte de um plano específico de Deus. É o que eles pensavam. Os estoicos defendiam que o destino de cada indivíduo sempre se cumpriria como Deus determinou. E aí, nesse caso, não adiantaria, portanto, você se colocar contra o seu destino. Afinal de contas, nada seria mudado. Ou seja, independente do que você fizesse, você não mudaria o seu fim, o seu destino final. Por fim, por exemplo, se pensássemos como estoicos, nós poderíamos dizer que o golpe que você fez de pênalti, por exemplo, já estava determinado numa ordem cósmica universal, uma coisa do tipo. Como se eles acreditassem em uma espécie de zodíaco, de horóscopo. Aquilo que vai acontecer com você já está determinado. Isso é a ideia dele, a perspectiva dele. Tranquilidade da alma e desprezo pela emoção. É uma outra linha de filosofia que a gente precisa estudar aí. Desde a fundação da escola estoica, seus membros foram contra a afirmação de Epicuro, aquele cara que a gente já estudou, que dizia que o prazer era o começo e o término da felicidade. Para eles, os estoicos, qualquer coisa que perturbasse ou fizesse perder a razão seria prejudicial ao ser humano. Ou seja, qualquer coisa que tirasse a razão do cara seria prejudicial para ele. Por isso, eles condenavam as emoções e o prazer, principalmente as emoções e os prazeres violentos. Para os estoicos, o ser humano, dominado pelas suas emoções, ele não respeita a sua natureza racional. Exemplo disso é se o cara estiver no trânsito, por exemplo, e aí ele tiver algum acidente, alguma coisa, ele vai lá todo alterado, todo com raiva, ele perde a razão. A expressão que a gente usa é essa: o cara perdeu a razão, fez uma besteira. Agrediu outra pessoa. Por quê? Porque ele perdeu a razão e se tornou irracional. Isso seria mais ou menos uma explicação atual da filosofia dos estoicos. Ele se torna um ser inquieto, perturbado, sem equilíbrio para utilizar a razão e, portanto, infeliz. Lembrando que o que interessava para eles é principalmente a felicidade. Então, para ser feliz na perspectiva dos estoicos, eu precisava ser racional. E aí ele vai dizer o seguinte: para existir felicidade é preciso paz interior, pois o bem-estar se encontra dentro de cada pessoa e não nos prazeres do corpo da sociedade. Ou seja, é como se a sua felicidade estivesse dentro de você mesmo, de acordo com o que eles acreditavam. Se o ser humano vive de acordo com a sua natureza, ele tem uma vida virtuosa e pratica o bem verdadeiro. Ou seja, para ter uma vida virtuosa, eu precisava viver de acordo com a minha natureza. Para os estoicos, quem faz isso age de acordo com a sua natureza, age sempre racionalmente. Esse indivíduo domina as emoções, ou seja, esse cara que é racional, ele domina as emoções em qualquer circunstância e tem paz de espírito e é feliz. O cara, ele domina as emoções, ele é um cara concentrado, ele é sério, ele não anda se entregando para qualquer emoção, para qualquer prazer, não anda
trocando violência, e aí acontece o seguinte, no final das contas ele é um cara feliz. Assim, para os estoicos, sábio era aquele que não estava preso aos desejos e às emoções. Para eles, sabedoria era isso. O sábio, em qualquer situação, por pior que ela fosse, mantinha-se calmo, em um estado de contentamento constante. Ou seja, o mundo poderia estar se acabando, mas o cara estava lá tranquilo e otimista. Porque o cara ele é um estoico, ele tem uma paciência, ele tem um autocontrole, porque ele não pode deixar de ser feliz. E aí, o ceticismo é uma vertente aí. Vertente filosófica, a dúvida e a negação contínuas. Para os céticos, não há nenhum critério claro para se chegar à verdade. É isso, a lógica básica do ceticismo é essa. Dessa maneira, não se pode obter nenhuma conclusão certa sobre a realidade, seja em relação à natureza, seja em relação ao ser humano. E aí vai dizer o seguinte, não se pode ter certeza de algo, nem por meio dos sentidos e nem por meio da razão. Assim, também não é possível afirmar nada com segurança sobre coisa alguma. Ou seja, eu nunca tinha certeza de nada, nunca poderia dar uma declaração definitiva sobre alguma coisa porque eu sou um cético, eu não tenho certeza. Eu estou sempre analisando e nunca tenho uma conclusão definitiva sobre alguma coisa. Mesmo sem a certeza de um dia formular um conhecimento inquestionável, os céticos continuaram investigando, buscando entender melhor a natureza, destruindo argumentos daqueles que acreditavam ter descoberto a verdade. E o que eles faziam? Eles não acreditavam na verdade absoluta, mas eles continuavam investigando e argumentando contra aqueles que acreditavam numa verdade absoluta. Então, havia um embate entre aqueles que eram céticos, aqueles que duvidavam sempre e aqueles que achavam que tinham encontrado a verdade. Seguindo, suspensão do juízo, que é outro fator aí que a gente vai estudar. O ceticismo foi fundado por Pirro de Élida no século IV a.C. E aí teve alguns representantes. O modo de pensar dos céticos exigia a investigação constante e a dúvida quanto à existência de algum critério seguro para se chegar à verdade. Dois pontos aí que ele vai destacar. Eles acreditavam que era necessário investigar constantemente e que não existia nenhum critério que fosse perfeito e seguro para chegar a alguma verdade absoluta, na perspectiva deles. E aí, seguindo, em outras palavras, eles tinham uma dúvida eles tinham dúvida se o ser humano poderia, em algum momento, atingir um conhecimento inquestionável. Ou seja, eles acreditavam que talvez o ser humano nunca atingiria um conhecimento totalmente inquestionável. Por isso, eles defendiam isso aqui, defendiam a suspensão do juízo. E o que é essa suspensão do juízo? Quer dizer o quê? Não era possível ter certeza a respeito de nada. E ele vai dizer o seguinte, suspender o juízo significava não dar opinião definitiva sobre algo. Já pensou se a gente praticasse isso hoje em dia? Eu acabei de ter a notícia de que alguém fez uma coisa ali, então eu vou suspender o meu juízo. Para quê? Porque como eu não tenho certeza do que aconteceu, então não vou falar uma coisa que eu não sei. Suspender o juízo hoje em dia seria isso, seria não dar uma opinião sobre alguma coisa que eu não tenho certeza. Por quê? Porque significa não dar uma opinião definitiva sobre alguma coisa. Não fico dando opiniões, não fico julgando e aplicando uma sentença sobre alguma coisa. Nunca dou uma opinião definitiva, ou seja, eu posso mudar de ideia. E aí ele vai dizer o seguinte, a melhor atitude diante dos acontecimentos do mundo seria não se preocupar, ou seja, ser indiferente diante dos fatos. O ser humano não deveria se deixar perturbar por nada, mantendo-se tranquilo. E aí, sem se inquietar com as coisas exteriores, o indivíduo poderia alcançar a tão almejada paz interior e ter uma vida boa e feliz. Então, em resumo, do que eles acreditavam? Eles acreditavam que o ser humano precisava ser feliz. E essa felicidade deles estava baseada numa tranquilidade de alma, numa tranquilidade de espírito. Não buscava prazeres absurdos, prazeres violentos, não buscava se estressar, não buscava perder a razão. Tudo isso porque para ser feliz, para ter uma paz interior, uma vida tranquila e ser feliz. Porque eles acreditavam principalmente nisso, nessa coisa de felicidade.
Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários no YouTube ou deixe lá na classe virtual, tá bom? Um abraço.